Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do dia. Espero que você esteja bem. Meu nome é Mara Matos, estamos aqui de segunda a sexta-feira no nosso encontro diário e hoje nós vamos falar sobre esperança. Uma palavra muito forte que nos ensina muitas coisas a respeito do que nós devemos fazer para alcançar a esperança. Se você tem passado por um momento difícil, tem se sentido cansado e desanimado, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que essa palavra vai falar com você. A esperança, queridos, ela não é um otimismo ou um pensamento positivo, né? A Bíblia fala que a esperança é uma expectativa confiante nas promessas de Deus. Então, existe promessas pela qual nós podemos esperar. Porque se a palavra de Deus diz, ela cumpre. Então, nós devemos ter confiança no que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que eu estou passando, daquilo que eu estou vivendo. E a palavra de Deus também nos dirige como devemos agir para que a esperança esteja sobre as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 15:3, ele diz assim, ó: que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 13, antes dele falar nesse versículo 13, ele diz algo no versículo 4. Ele fala assim, ó: as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, Deus, ele concede paciência e ele concede ânimo e nos ajuda a viver em completa harmonia. Só que nós temos que entender que para nós termos essa paciência e esse ânimo, nós temos que viver em harmonia com os irmãos. O apóstolo Paulo, ele estava trazendo essa palavra. Por que ele estava trazendo essa palavra? Porque estava havendo conflito entre os gentios e os judeus. E eles não estavam vivendo em harmonia. E o que Deus quer que nós vivemos em harmonia, porque a discórdia, ela tira a nossa alegria e a nossa paz. Então, às vezes, você pode estar passando uma situação difícil com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu marido, com o seu filho, no seu trabalho, com alguém que você, com o seu chefe. Eu não sei qual é a situação difícil que você está passando, mas manter a discórdia, manter o sentimento de discórdia, você não vai ter alegria e paz. E para ter esperança, precisa estar reinando na minha vida a alegria e paz. Então eu não consigo ter esperança quando eu não estou em paz e não estou alegre. Então como eu preciso substituir esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de ódio, esses sentimentos de insatisfação pela alegria e pela paz que Deus dá para mim. Agora nós precisamos entender que existe uma alegria, uma paz que só pode vir depois que você resolve o problema da discórdia. Então, assim, não adianta você querer ter esperança e você está com o coração magoado, você está chateado, você está indignado. Então, o que vai prevalecer é esse sentimento que está aí. Então, às vezes você vai orar, você vai falar: Deus, me ajuda nessa situação, me enche de esperança. Mas você não resolveu o problema. Você não foi lá pedir perdão, resolver a situação, você ainda está com um sentimento de raiva, de discórdia, um sentimento de ódio. E esse sentimento, ele impede de você ter alegria, paz e esperança. Então, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Pedro, que Deus nos regenerou com uma completa esperança. Então, da onde vem a fonte da esperança? Na palavra de Deus. Vem no sacrifício de Jesus, que nos redimiu, nos regenerou, nos transformou em uma nova criatura. Então, assim, pelo perdão dos nossos pecados. Então, é impossível eu viver uma vida de esperança, eu viver uma vida de alegria e paz, se eu não perdoar. Não tem como. Eu posso fazer campanha, eu posso jejuar, eu posso orar, eu posso... Se existe mágoa, se existe falta de perdão, você sempre vai patinar. Nunca vai deslanchar em sua vida. Se existem questões mal resolvidas, resolva.
Essas questões, queridos, nos paralisa. Por quê? Porque ela começa a trabalhar dentro de nós. Então, às vezes você vai ter um momento assim que você vai falar, ai não, agora vai acontecer. Mas aí você deixa tudo aquilo trabalhar, né? Aquele sentimento ruim, aquela mágoa, aquela raiva. Por que a pessoa fez isso comigo? Eu não merecia. E você mesmo vai bloqueando todos os caminhos que poderiam estar sendo abertos pela falta de perdão. Não tem como nós sermos regenerados sem perdão. Não tem como nós temos essa esperança sem nós vivermos em harmonia. É possível ter paz com todo mundo? Às vezes não. Às vezes você vai lá, você tenta resolver a questão com a pessoa e a pessoa não quer resolver. Mas o importante é você estar em paz. A minha paz não tem preço, porque a paz e a alegria, ela nos enche de esperança. Então eu vou lá e resolvo, mas a pessoa não quis dar nem bola, porque eu falei, tudo bem. Então aí é uma questão dela. A sua parte você já fez. Então, nós temos que entender essa verdade, queridos. É maravilhosa que diante de tantas coisas que às vezes nós queremos que Deus faça por meio de nós, mas nós precisamos nos posicionar. Existe um posicionamento. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou por uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então, assim, a esperança, ela veio pela regeneração e pela ressurreição. Ou seja, quando Deus olha para nós, Ele não olha o seu pecado, Ele não olha as suas falhas, Ele olha o sangue de Cristo. E Ele olha uma pessoa perdoada, uma pessoa purificada. Então, quando nós olhamos para o próximo, nós temos que tentar ver Cristo, né? Então, assim, se Cristo me perdoou, se hoje eu tenho o sangue de Jesus, eu tão pecadora, e Deus, gente, Deus, Ele consegue olhar para mim, me ver pura, me ver santa, como eu não posso olhar para o meu irmão, que às vezes falhou comigo, com um olhar de graça e de amor? Né? Se eu mereci esse perdão, então nós temos que dar esse perdão. Então é impossível nós vivermos uma vida, queridos, de esperança se nós tivermos situações mal resolvidas em nossa vida. Então nós precisamos entender que nós precisamos mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, resolver questões mal resolvidas na nossa vida e não ficar deixando para depois. Então assim, se tem situações difíceis aí que você está vivendo, peça perdão, resolva. Não permita que essa circunstância te paralise e te faça, sabe, não viver algo que Deus tem para você. E eu falo isso com propriedade, queridos. Eu já vivi coisas na minha vida terríveis, sabe assim? E eu cheguei para a pessoa e falei, você pode me perdoar? Porque eu não sei porque você fez isso comigo, mas eu quero te pedir perdão. Se eu de alguma forma, eu passei algo ao ponto de você... Tipo, por exemplo, uma pessoa me agrediu, da família, ao ponto de você me agredir, né? Então, assim, mas, sabe? Então, quando nós... E eu não tive, na época, uma resposta bonita, uma resposta que eu esperava. Não, imagina, eu que peço perdão por ter te agredido. Não, eu não tive essa resposta. Mas está tudo bem. E hoje nós somos amigos, hoje nós conversamos, hoje nós temos uma amizade maravilhosa. Então, assim, queridos, é importante nós entendermos que a palavra de Deus, ela é real, ela é viva e ela é eficaz, mas que ela não funciona se nós não fizermos a nossa parte. Porque Jesus já fez a parte dele. Não é a parte de, sabe, eu vou fazer algo para Deus me perdoar, eu vou fazer algo para Deus, para mim ser aceita por Deus. Você já é aceito, você já é amado. Mas você precisa entender que para você viver o reino aqui na terra, você precisa seguir o que a palavra de Deus diz. E se ela fala que você não deve guardar mágoa, que você deve perdoar, então você tem que viver essas verdades. Porque senão isso vai te paralisar e não vai fazer você caminhar do jeito que Deus quer que você caminhe. Você continua sendo amado, você continua sendo perdoado, mas você não está vivendo o reino. E Deus quer que nós vivemos o reino. Nós vivemos tudo aquilo que Ele deu para nós. Que essa esperança, que essa alegria, né? Que essa paz. Então, ela está em nós.
Só que nós precisamos nos posicionar mediante aquilo que a palavra de Deus diz, como nós devemos nos posicionar para nós podermos alcançar tudo isso. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas como você está sendo.